O tema de hoje é os 10 mandamentos e sua importância no passado e sua importância nos dias de hoje. Esse vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos os temas fundamentais para viver uma fé cristã adequada, construtiva e que leve você onde você deseja e precisa ir. Os 10 mandamentos foram dados por Deus cerca de 3.500 anos atrás. Eles foram dados depois que o povo saiu do Egito, liderados por Moisés, e foram parar no Monte Sinai. Lá, Deus deu esses 10 mandamentos que constituem a base do sistema legal que o povo de Israel seguiu durante a sua trajetória. Eles foram importantes e continuam importantes por 3 razões fundamentais. A primeira razão é que os 10 mandamentos apontam o bom caminho, apontam aquilo que é necessário fazer ou aquilo que devemos evitar. E mandamentos são necessários porque há muitas coisas que as pessoas não fariam por conta própria. E por isso elas precisam como um empurrão de Deus, como uma pressão de Deus, no sentido positivo, para que elas adotem certos hábitos e certas práticas que são boas para a vida delas. E é por isso que não há mandamentos para as ações que as pessoas já praticam normalmente. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não presta atenção. Por exemplo, não há mandamento na Bíblia para dizer que as mães devem amar os seus filhos. As mães amam os seus filhos de todo o coração. É muito raro, muito excepcional uma mãe que não ame o seu filho. Então, não há mandamento, mães, amem os seus filhos, deem a vida pelos seus filhos. Esse mandamento não precisa existir, porque as mães já fazem isso naturalmente. Assim como também não há mandamento para as pessoas procurarem preservar a própria vida. É uma coisa que a gente faz naturalmente. Todo ser humano tem um instinto, um ímpeto de preservação da própria vida. Então, não é preciso que a Bíblia nos mande fazer isto. A Bíblia não precisa nos dizer para agir desta forma, já é uma coisa inerente no nosso comportamento. Então, mandamentos só são dados para coisas que nós não faríamos ou não devíamos fazer, mas temos uma vontade de fazer, e que Deus precisa nos incentivar a fazer ou nos coibir de fazer no caso das coisas negativas. Então, mandamentos só existem para aquilo que não é natural no nosso comportamento, para aquilo que não está, de certa forma, presente no nosso próprio ser. É um comportamento que nós precisamos adquirir, nós precisamos aprender. A segunda razão pela qual mandamentos são importantes, foram importantes antes e são importantes hoje, é porque sem lei não há transgressão. Então, mesmo hoje em dia, se a autoridade constituída, quer dizer, no nosso caso, a autoridade constituída é o Congresso que faz as leis e o presidente da República que sanciona as leis. Então, se a lei não passar pelo Congresso e não for sancionada, não existir uma lei que diz que determinada coisa não é possível de ser feita, não deve ser feita, é errado de ser feito, se a pessoa faz, ela não pode ser criminalizada por aquilo, porque não há lei que caracteriza aquele ato como um crime. Ela fica impune. Moralmente, ela pode ser culpada pelo que ela fez, mas não há como puni-la em termos da sociedade, porque não há lei que tipifique, que caracterize, que estabeleça aquele ato como um ato errado. Por isso que sempre precisa ter na lei coisas assim, você não pode matar o outro. Está lá, tem que estar na lei, porque se não estivesse, as pessoas poderiam matar umas às outras impunemente. É claro que, como eu disse, haveria o aspecto moral. A gente responderia perante Deus, mas perante a sociedade não responderia. Então, tem uma lei lá que diz que é proibido matar.
E isso fica muito claro, em crimes cometidos na internet. A internet tem muitas coisas terríveis acontecendo e muitas pessoas escapam das punições, porque como a internet é uma coisa muito nova, certas práticas são muito recentes, as pessoas cometem o crime e não são punidas, porque não tem leis adequadas para punir as pessoas. Muito recentemente, nós vimos práticas com criptomoedas que foram absolutamente criminosas e as pessoas estão escapando de certas punições porque a lei não é clara que aquilo que elas fizeram é proibido. Então, por causa disso, Deus estabeleceu com precisão o que é certo e o que é errado. Por isso que Deus nos deu leis. Nós precisamos de leis. Nós precisamos que Deus estabeleça direitinho aquilo que pode ou aquilo que não pode ser feito, para que, quando Deus punir por conta das transgressões, não pareça uma injustiça, fique claro para todo mundo que a pessoa cometeu um erro e ela está sendo punida por aquilo que ela fez. E a terceira razão para que existem mandamentos, existem leis, como os 10 mandamentos, nos foi apresentada pelo apóstolo Paulo, que é o seguinte: as leis demonstram que os padrões de comportamento que Deus espera de nós são muito elevados. É como se uma pessoa chegasse para mim e dissesse: Vinícius, você tem que saltar em altura 2 metros. Eu não vou conseguir saltar 2 metros de altura, eu nunca. Pelo meu biotipo, que sou uma pessoa mais baixa, pela minha idade, não é viável. Mas se aquilo é uma lei, eu vou olhar e dizer: nossa, que exigência terrível. Eu não vou conseguir atingir essa exigência. Eu preciso de alguma ajuda. Talvez uma escadinha, sei lá, um guindaste que me suspenda, sei lá. A mesma coisa, Deus estabeleceu leis e nos mostrou que o que Ele espera de nós em termos de comportamento é muito elevado. E nós não vamos conseguir atingir esses padrões sem a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos, nós nunca atingiremos aquilo que é necessário. E mesmo quando o Espírito Santo nos ajuda, ainda assim nós ficamos aquém daquilo que Deus espera. E basta lembrar que, para Deus, pecados acontecem por pensamentos, palavras e obras, como Jesus nos disse. Imagina, a gente pensa, já está pecando. Então, ninguém pode dizer que tem um comportamento irrepreensível aos olhos de Deus. Isso não existe. Então, se nós percebemos que nós não conseguimos atender os padrões de Deus, que sem a ajuda do Espírito Santo nós não vamos chegar a lugar nenhum, a gente se abre para pedir perdão a Deus e para receber a graça de Deus, que é a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, os mandamentos, as leis que Deus nos deu, são importantes para a gente entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e as nossas limitações. Eu queria ainda comentar que há 2 tipos de mandamentos. Os mandamentos negativos, isto é, o que a lei diz que não deve ser feito: não matar, não roubar, não adulterar. Então, são os mandamentos que começam com um não. Coisas que nós não podemos, não devemos fazer, que é errado se a gente fizer. E há os mandamentos positivos, ou seja, aquilo que precisa ser feito. Honrar pai e mãe, guardar o sábado. Esses são mandamentos que não têm a palavra não. Honrar pai e mãe, você deve fazer isso, você deve guardar o sábado. Mandamentos negativos são mais fáceis de entender e cumprir, porque basta evitar fazer aquilo que está proibido. Então, se eu não roubo, cumpri o mandamento de não roubar. Acabou. É simples. As leis positivas são muito mais complicadas, porque são coisas que eu devo fazer. E não fica claro, não é aparente à primeira vista, quando é que eu já cumpri o mandamento. Por exemplo, quando é que se pode dizer que um filho honrou de fato pai e mãe?
ou que uma pessoa respeitou o sábado. Não é trivial, não é uma coisa simples da gente definir. Portanto, mandamentos positivos parecem mais interessantes, porque não é só não, não, não faz, não faz, não faz. Mas, por outro lado, não são mandamentos simples de serem cumpridos. Mandamentos negativos são muito mais fáceis. 8 dos 10 mandamentos são do tipo negativo, e apenas 2, honrar pai e mãe e guardar o sábado, são positivos. E não é por acaso que são 2 mandamentos que tiveram sempre muita discussão sobre o que seria necessário fazer para cumpri-los. O mandamento de guardar o sábado foi o pior deles. Havia cerca de 100 regras adicionais ao mandamento de guardar o sábado, que foram impostas ao povo judeu no tempo de Jesus. Era assim, era uma lista de regras. Não pode andar mais que tantos quilômetros, não pode cozinhar, não pode isso. Transformava o mandamento positivo em uma série de mandamentos negativos. Não pode andar, não pode cozinhar, não pode subir escada, não pode isso, não pode ganhar dinheiro, não pode aquilo, porque não se sabia direito o que era cumprir o mandamento de guardar o sábado. Isso deu muita discussão. Na Bíblia está cheia de discussões com Jesus, inclusive pessoas acusando Jesus de não guardar o sábado. Agora, as leis positivas, embora difíceis de cumprir, elas são fundamentais porque elas nos obrigam a refletir sobre as nossas ações. Por exemplo, Jesus disse lá: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Ou seja, o sábado foi criado por Deus para dar um dia de descanso, de lazer, de convivência com a família, possibilidade de louvar a Deus, adorar a Deus, ter um momento de descanso, de recarregar baterias, de reflexão. Então, o sábado tinha uma função fundamental para o ser humano. Não foi o ser humano que foi feito para o sábado. O ser humano vem antes do sábado, ou seja, ele é a razão da existência do sábado. E essa reflexão só se dá quando a gente começa a pensar sobre o que é honrar o sábado. Então, mandamentos positivos são importantes porque nos obrigam a pensar. Mais adiante, Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser a coisa mais importante nas nossas vidas, e amar o próximo como amamos a nós mesmos, ou seja, tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. E isso traz longas reflexões sobre como é viver o cristianismo. Então, os mandamentos positivos são mais ricos, eles nos obrigam a pensar e avaliar o nosso comportamento. Por isso, eles são tão importantes. Agora, como os 10 mandamentos são organizados? Há 2 grandes grupos de mandamentos. O primeiro trata do relacionamento do ser humano com Deus e abrange os mandamentos 1 a 4. Não ter outros deuses diante do nosso Deus, não fazer imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado, lembrando do que Deus fez. Isso tem a ver com o relacionamento do ser humano com Deus. Você poderia dizer, mas o sábado é para a gente descansar. Mas na Bíblia ele é apresentado nos 10 mandamentos que a gente tinha que fazer aquilo que Deus fez, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, nós temos que reproduzir este comportamento. Por isso, esse mandamento é encaixado na relação de mandamentos que tratam do relacionamento do ser humano com Deus. O grupo 2 de mandamentos trata do relacionamento das pessoas entre si e abrange os mandamentos 6 a 10. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho e não cobiçar aquilo que é do próximo. E são coisas que têm a ver com o relacionamento das pessoas umas com as outras. E se elas cumprissem esses mandamentos, esse mundo seria maravilhoso, porque o relacionamento seria muito melhor. Agora, o 5º mandamento, ele é uma fronteira, ele é uma espécie de
eixo sobre o qual gira o primeiro grupo em relação ao segundo. O primeiro grupo, mandamentos do relacionamento com Deus. O segundo grupo, o relacionamento entre os seres humanos. O quinto mandamento, o eixo, é honrar pai e mãe. Por que ele pertence a ambos os grupos? Porque pai e mãe fazem parte da vida em sociedade. Então, honrar pai e mãe é também honrar as gerações anteriores, entender o papel que elas tiveram, que nós chegamos aqui porque tivemos pessoas que cuidaram de nós, nos apoiaram. Então, tem a ver com relacionamento entre as pessoas. Mas pai e mãe também são agentes do ato de criação de Deus, porque Deus cria o ser humano, mas ele usa os pais como agentes da sua criação. Então, também honrar pai e mãe é também honrar os agentes que nos trouxeram a criação, que foram as pessoas através das quais a criação de Deus se estabeleceu nas nossas vidas. E é interessante perceber que só esse mandamento tem uma recompensa. A recompensa para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, é o único mandamento com recompensa, e isso por si vale uma discussão que nós não vamos ter tempo de fazer aqui hoje. Mas esse é o único mandamento para o qual há uma recompensa atrelada. Agora, outra coisa interessante é que nenhum dos mandamentos traz punições atreladas. Não há punições citadas para nenhum mandamento. Então, diz não roubar, mas no mandamento em si não diz qual é a punição para quem roubar. Há depois outras regras na lei que Deus deu a Moisés que diziam quais eram as punições, mas não estavam no mandamento em si. E a razão para isso é simples: as punições estão ligadas às práticas sociais vigentes na época. Por exemplo, na época de Jesus, ou quando os mandamentos foram dados, ainda antes de Jesus, as mulheres tinham como principal função na vida procriarem, terem filhos. Então, para uma mulher não ter um filho era uma punição terrível. Hoje, muitas mulheres escolhem de vontade própria não terem filhos. Então, se tivesse uma punição dizendo assim, se você roubar a mulher, você não vai ter filhos, naquela época teria um peso enorme. Hoje, para muitas mulheres, poderia não ter peso. Outra coisa, para um adolescente, hoje em dia, tirar o celular dele é a pior punição que pode ser dada. Ele se sente um pária social, ele não consegue falar com os amigos e amigas, ele não consegue trocar ideias, ele não consegue saber o que está acontecendo. É a pior punição possível para um adolescente. Isso não fazia o menor sentido na época de Moisés, quando os mandamentos foram dados. Então, punições, elas têm uma lógica social, elas têm a ver com a prática social da época, coisas que antes podiam ser muito ruins, podem não ser ruins hoje. E coisas que são muito ruins hoje nem existiam ou podiam não ser ruins naquela época. Então, Deus preferiu deixar os seus mandamentos atemporais. A própria recompensa que ele dá para o mandamento 5, né, honrar pai e mãe, é desse tipo, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Isso é atemporal, é bom em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, Deus não atrelou as punições aos mandamentos, para que os mandamentos ficassem atemporais e tivessem o mesmo peso ontem como tem no dia de hoje. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, recomende para seus amigos, para seus familiares, para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui somente é divulgar a Bíblia, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.